Atenção porque vai começar a aula de geografia. Oi pessoal, meu nome é Lucas, sou professor de geografia de vocês. Hoje vamos ter nossa aula 8 de geografia. Gostaria que vocês pegassem seus cadernos, lápis e seu material para iniciarmos. Antes de iniciar, vamos corrigir a atividade da nossa aula 7. A primeira questão ela fala o seguinte: sobre o continente asiático e seus países constituintes, assinala a alternativa falsa. Ele queria a errada. A alternativa seria B. A Ásia não é um continente de maior extensão territorial, mas sim a África. A segunda questão ela fala o seguinte: a região situada ao sul do continente asiático, considerada uma das menos desenvolvidas, compreende os territórios de países como Índia e Paquistão. A alternativa seria B, a Ásia Meridional. A terceira questão, ela fala o seguinte: é considerado uma das regiões mais populosas, abrangendo o território de países como a China e o Japão. A alternativa seria D, Extremo Oriente. A quarta questão, ela fala o seguinte: nessa região asiática, o fator climático é crucial, pois ela é composta de desertos. Também é berço das três grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e o islamismo. É chamada de, a alternativa seria C, Oriente Médio. E a quinta questão, sobre os movimentos de fronteiras e tensões na Ásia, o principal ponto de conflito está localizado no Oriente Médio. O confronto entre palestinos e israelenses. Aponte alguma das causas desse conflito histórico. A resposta seria: a criação do Estado de Israel, disputa por Jerusalém. O lugar sagrado é partilhado também pelos muçulmanos e os cristãos. O conteúdo da nossa aula de hoje é Europa, regionalidades, transformações territoriais, movimentos de fronteiras, tensões e conflitos. A Europa. A Europa é uma área de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, sendo a extensão territorial o segundo menor. A Europa também é conhecida como o Velho Mundo, considerado o berço da cultura ocidental. Limita-se territorialmente com a Ásia, a leste. Os dois continentes são separados pelas cordilheiras chamadas Montes Urais. Devido ao seu contorno irregular, o continente europeu apresenta, além de várias penínsulas e ilhas, muitos países com costa litorânea. A Europa é o berço da cultura ocidental, porque desde os primórdios a Europa ela é ligada com a história. Regionalidades. Vamos falar um pouco sobre regionalidades. O continente europeu ele é dividido em 5 regiões. E ele foi divididozinho, como vocês podem ver no mapa, cada um com uma cor diferente. Ela é dividida em Europa Centro-Ocidental, Europa Meridional, Europa Oriental, Europa Central e Europa Setentrional. Os países de cada região da Europa. A Europa Centro-Ocidental, ela tem a Irlanda, o Reino Unido, Países Baixos, que no caso seria a Holanda, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Mônaco e Andorra. A Europa Central, ela é composta de Alemanha, Suíça, Áustria, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. A Europa Meridional ela é composta de Itália, San Marino, Romênia, Bulgária, o País do Vaticano, Turquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Herzegovina, Albânia, Grécia, Malta, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Já a Europa Setentrional ela é constituída de Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. E a Europa Oriental ela é composta de Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. As características da Europa. O relevo ele é marcado pela presença de baixos maciços antigos, planaltos baixos e montanhas de baixa altitude, e planícies. Já os dobramentos modernos, as montanhas elevadas,
são encontradas na parte sul do território. As planícies estão presentes ao longo da Europa Central. Ao norte do território estão os Alpes escandinavos e os Montes Peninos. Dentre os desdobramentos modernos da Europa estão os Pirineus, os Alpes e os Alpeninos, os Cárpatos e o Cáucaso, a região do Cáucaso. Os rios, na hidrografia, são elementos importantes na história evolutiva dos povos. São locais de deslocamentos e estabelecimento de núcleos humanos. Os principais rios da Europa são o Reno, o Sena, o Rodano, o Volga e o Danúbio. Os rios europeus sofrem com a expansão humana e, consequentemente, a poluição de suas águas. E é onde está a maior parte da população europeia, ao longo de longos rios. A característica física da Europa. A vegetação. As formações vegetais da Europa têm relação com a diversidade de climas no território. São biomas existentes na Europa: tundra, floresta boreal, que no caso seria a taiga, floresta temperada, estepes e vegetação mediterrânea. A Europa tem uma grande variedade de clima, e seu território sendo algum deles, como polar, um clima frio, um clima temperado, o mediterrâneo e o semi-árido. E se vocês olharem direitinho, vejam, na vegetação a parte verdinha é a taiga, a parte verdinha clara é a floresta temperada, a vermelha seria onde tem a floresta mediterrânea, a laranja a tundra e a amarelinha os estepes. O mesmo acontece com o clima. A partezinha rosa seria o clima mediterrâneo. Esse marronzinho meio queimado, o temperado. O laranja, o semiárido. O roxo, o frio. E esse cinza, o polar. A Eurásia. A Europa limita-se territorialmente com a Ásia, a leste, sendo considerada então um prolongamento da massa continental do continente asiático, formando assim a Eurásia, massa continental formada pela Europa e Ásia. Rússia e Turquia pertencem à Europa e à Ásia. Vejam, o território da Rússia ele é tão grande que ele pertence tanto à Europa quanto à Ásia. E esses dois continentes são unidos, formando a Eurásia. O Velho Mundo. É chamado de Velho Mundo ou Velho Continente o espaço do globo que era conhecido pelos europeus até o século XV, antes das grandes navegações, ou seja, a própria Eurásia, Europa e Ásia e a África. Esse conceito é amplamente em oposição ao que se convencionou de Novo Mundo, que são as terras descobertas pelos europeus com as navegações e que inclui a América. Já o Novíssimo Mundo são áreas da Oceania, o último continente descoberto no globo. Vejam, o Velho Mundo é conhecido como a Europa, a Ásia e a África. O Novo Mundo já são as áreas descobertas depois, que no caso seriam as Américas. E o Novíssimo Mundo é a Oceania, que foi descoberto por último. Fronteiras, tensões e conflitos. A delimitação do continente europeu e a estruturação interna de suas fronteiras políticas fazem com que, além da Rússia, o Cazaquistão e a Turquia apresentam parcela de seus territórios, tanto do continente europeu quanto do asiático. Com a derrubada do Muro de Berlim e a extinção da URSS e o fim dos países socialistas na Europa, as diferenças nacionais e o desnível econômico e social entre os países vieram à tona com mais intensidade. A construção do Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim foi um marco da Guerra Fria, porque ela separava as duas Alemanhas. E a construção do Muro de Berlim também, a queda dele, foi o que marcou o fim da Guerra Fria, onde o capitalismo venceu. Fronteiras, tensões e conflitos. Alguns deles solucionaram mais rapidamente os seus conflitos, outros se envolveram em diversas guerras e longas e violentas. Diversidade cultural, política e econômica era caracterizada pela distinção de dois grandes blocos de países: os socialistas, a leste, e os capitalistas, do ocidente europeu.
Um dos principais conflitos é a questão do povo basco, que é distribuído no norte da Espanha e sudoeste da França. Lutam pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Vejam, a questão basca ela é o seguinte: há esse território que é dividido entre França e Espanha, que eles lutam para ter sua independência, para se tornar um país. Nesse caso, a sua capital seria essa cidade chamada Bilbao. A partir desse fato, no ano de 59, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas, denominado ETA, ou Pátria Basca e Liberdade. No caso da Irlanda do Norte, o que acontece é a luta entre os católicos e protestantes. Os católicos lutam há pelo menos 30 anos em busca de unificação com a República da Irlanda, que se opõe aos protestantes, que são a maioria e querem continuar dependentes do Reino Unido. O que significa isso? A Irlanda ela é dividida em duas. Só que uma quer ser dependente da Inglaterra e a outra não. Quer se unificar e ser separado da Inglaterra, não depender exclusivamente da Inglaterra. Outro caso de focos de conflitos no continente europeu tem relação com a Península Balcânica. O desconforto ou descontentamento nesse caso diz respeito às questões étnicas, uma vez que estão inseridos na região diversas origens de povos, como os sérvios, os croatas, os eslovenos, montenegrinos, macedônios, bósnios e albaneses. Nessa região acontece o seguinte: cada um tem uma etnia diferente. A Eslovênia tem uma etnia diferente da Croácia e da Bósnia e da Sérvia, que é a antiga Iugoslávia, e também da Macedônia. Eles tentam essa separação e não ter esses vínculos que eles têm hoje, porque cada um tem um jeito de pensar diferente e de agir. Essas são as referências da aula de hoje. E muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima, se Deus quiser.